Este texto de Lenin, escrito em 1913, ele explica de uma maneira breve o que é o marxismo. Veja isso aqui. O texto é super pequeno. Na introdução, o que o Lenin vai colocar é um fato que continua totalmente atual, que é que o marxismo ele suscita em todo o mundo civilizado, em todo o mundo, de fato, a maior hostilidade e o maior ódio de toda a chamada ciência burguesa. Porque, qual seria o problema? Porque o marxismo, ele expõe nas suas entranhas o que é o capitalismo e, principalmente, expõe que o capitalismo, ele vem de um desenvolvimento, ele evoluiu, se encontra, principalmente nesse momento, em fase de total putrefação, e ele se encaminha à sua morte, como tudo na sociedade e no universo no geral. Marx, como está escrito aqui, ele não inventou o chamado marxismo, senão que Marx ele tomou o que tinha sido desenvolvido pelos pensadores burgueses de mais avançado nas ciências sociais, e ele avançou nesses componentes principais, que são três, de uma maneira que os pensadores anteriores não poderiam tê-lo feito nunca, porque eles eram pensadores burgueses. Eles consideravam, por exemplo, o capitalismo como um sistema eterno, por mais de que eles fossem pensamentos burgueses, pensadores burgueses avançados. Porque todo pensamento e toda personalidade se encontra limitada pelas características da sua época. Então, por exemplo, Hegel, que foi um grande pensador, ele foi muito influenciado pela Revolução Francesa. Os grandes economistas burgueses, como Davi e Ricardo, eles também eram grandes pensadores do século XIX, influenciados pela Revolução Industrial. Mas eles tinham a limitação de que eles consideravam o capitalismo como o suprassumo da sociedade. Eles não enxergavam que viria uma sociedade depois do capitalismo. E mesmo os pensadores socialistas, que surgiram na época anterior a Marx, eram pensadores socialistas e até ativistas socialistas utópicos, que eles também não sabiam como romper com a estrutura do capital. Dito isso, nós temos que o capitalismo, ou melhor, o marxismo, ele se compõe de três componentes ou elementos fundamentais, ou três pilares, ou três partes constitutivas, ou três fontes, como diz Lenin, que são a filosofia, número 1, a economia, número 2, e a política, ou socialismo, número 3. A filosofia marxista, ela vai se apoiar fundamentalmente em dois pilares: no materialismo e na dialética. A Alemanha tinha dado, até a época de Marx, ou seja, até a primeira metade do século XIX, o mais avançado que o pensamento filosófico tinha produzido até a atualidade. Só que esse pensamento ele estava muito influenciado na época
por doutrinas idealistas, doutrinas que sempre, para explicar ao mundo, colocavam um Deus, ou seja, um espírito criador universal além do próprio universo. Assim, acontecia com os grandes pensadores do que surgem no Renascimento. Por exemplo, se pegamos a Descartes, que foi um grande pensador francês, ele ainda estava influenciado por essa ideia. Tivemos nessa época, no século XVIII também, pensadores importantes que deram lugar ao agnosticismo, como Hume, ou como Kant, Immanuel Kant. Hume foi um pensador inglês e Immanuel Kant foi um pensador alemão muito importante que nasceu na região que agora pertence à Rússia, chamada Stalingrado. E ambos os dois negavam a possibilidade de que a essência das coisas pudesse ser conhecida. Isso era até natural nessa época, pelo grau de desenvolvimento científico ao qual tinha se chegado nesse momento. No início do século XIX, passa a se destacar no pensamento alemão a figura de Hegel. E Hegel, ele começa a colocar de uma maneira estruturada a visão de que as coisas se encontram em movimento e que esse movimento ele acontece devido às contradições internas dos próprios fenômenos e coisas. Ou seja, não se precisa um elemento exterior, um Deus ou alguma coisa parecida, para que esse movimento exista, que era o problema que apresentavam os filósofos que tinham colocado a dialética, de novo, em pé, como Descartes e principalmente Kant. Só que eles todos colocavam que o movimento tinha alguma coisa exterior que a movia. Hegel fala que não, que o que move a sociedade e o universo são as próprias contradições externas. Mas ele coloca que por trás dessa ordem que se movimenta por si só, existe um espírito universal, que seria, da mesma maneira, um Deus. Isso deu lugar, na Alemanha, ao surgimento de hegelianos de esquerda e hegelianos de direita. Marx fazia parte dos hegelianos de esquerda, que principalmente reivindicava a parte mais progressista de Hegel, que era justamente o entendimento do desenvolvimento contraditório das coisas e dos fenômenos. Esse filósofo que deu lugar a uma obra de Engels chamada Ludwig Feuerbach foi um hegeliano de esquerda que ele colocou as coisas a limpo em relação a esse espírito universal hegeliano, dizendo que, de fato, as coisas existem por elas mesmas. É o próprio universo em movimento, a matéria em movimento, que é o que existe. Isso aí representa a velha polêmica entre o ser e o pensar. Ou seja, o que vem primeiro? O que realmente existe ou o que se pensa em relação a isso? Seja pelo cérebro humano ou seja
por um Deus. Marx ele vai juntar essas teses materialistas de Ludwig Feuerbach junto com a dialética hegeliana, que coloca uma série de leis, de fenômenos e de conceitos, etc., que explicam o movimento do universo e da sociedade a partir dele mesmo e como ele mesmo existe. Em cima dessa análise, dessa visão, Marx analisa a sociedade a partir do método, que seria o materialismo histórico, o materialismo dialético, aplicado ao conhecimento social, à sociedade como ela existe, é o materialismo histórico. O segundo componente do marxismo é a economia. Marx vai tomar as descobertas, principalmente as que foram feitas por Adam Smith e David Ricardo, sobre o capitalismo, eles eram ingleses, retomando trabalhos de economistas muito importantes como William Petty, que ele viveu nos finais da década do século XVII, muito influenciados pela Revolução Inglesa, que foi liderado por Cromwell. E essas descobertas que tinham sido feitas por David Ricardo e Adam Smith, por exemplo, a questão do trabalho, a questão do desenvolvimento da indústria, a questão da circulação de mercadorias, etc., do lucro, Marx as vai desenvolver e ele chega a toda uma série de conclusões super importantes no seu célebre livro O Capital. O Capital é a obra cume não somente de Karl Marx, sino do marxismo. Ali Marx vai fazer descobertas gigantescas que, segundo o seu amigo Friedrich Engels, no discurso que ele fez durante o enterro de Marx, ele disse assim, que Marx, cada descoberta dessas que Marx fez, poderia ter deixado qualquer ser humano comum muito satisfeito e feliz. No livro 1, que foi escrito integralmente por Marx e publicado no ano de 1867, Marx descobriu a teoria do valor-trabalho, chegando à conclusão de que quem realmente cria valor na sociedade capitalista é a força de trabalho de quem trabalha, da classe operária e que agrega valor. Os livros 2 e 3 de Marx, eles foram terminados de fechar por Engels, porque Marx morre em 1883. 2 anos depois, Engels entrega para publicação o livro 2, onde Marx explica a circulação de mercadorias. E no livro 3, que vai ser publicado somente 10 anos depois, por Engels, Marx e Engels, portanto, explicam o ciclo do capital com toda uma série de descobertas fundamentais, muitas delas apresentando em semente o que nós temos como capitalismo na atualidade.
A maior parte das correntes da esquerda pequeno-burguesa, burguesa também, e a própria burguesia, fazem toda uma campanha para dizer que o Capital do Marx está desatualizado porque foi escrito há 150 anos. O ponto é que o capitalismo, ele continua sendo o capitalismo. Então, todas as leis essenciais do capitalismo que Marx descobriu no livro O Capital, elas não somente continuam em pé, sino que continuam mais válidas do que nunca, e a sociedade capitalista atual as tem acirrado ao máximo, todas elas. O capitalismo hoje, ele acirra fundamentalmente dois limites principais do capitalismo. Por uma parte, o caráter chamado, que se está denominando hoje em dia de globalização, seria o mercado mundial, e a apropriação privada dos lucros. Enquanto os processos de produção são globalizados, nós temos as fronteiras do Estado Nacional. E enquanto os processos de produção continuam se desenvolvendo de maneira muito acelerada, agora com essa chamada quarta revolução industrial, nós temos que o capital não encontra mais localização na produção. Tanto é assim que o capital especulativo, parasitário, podre, hoje em dia movimenta 10 vezes a mais recursos que a própria produção. O terceiro componente do marxismo, e os três componentes fazem parte de um todo único, é a luta política contra o capital. O socialismo utópico, que era o socialismo que existia antes de Marx, e tinha grandes nomes da época, como Saint-Simon, Fourier e Owen, eles tentavam fazer experiências com cooperativas, dividindo lucros, etc., mas nunca colocaram em pé os mecanismos para botar abaixo o capital. Marx, a partir da análise que ele faz das leis do capitalismo, em cima do método do materialismo dialético e materialismo histórico, ele chega à conclusão que o próprio capitalismo gera aquele agente social que tem como função histórica derrubar, destruir o capitalismo, que é a classe operária, quem produz no capitalismo. Bom, essa questão que está fundamentada teoricamente por Marx no livro O Capital é um dos pontos fundamentais que é mais atacado pela burguesia em todos os seus segmentos. E que isso é assimilado em cheio pela esquerda pequeno-burguesa, com teses e teorias como, por exemplo, de que a revolução não seria política, que seria uma revolução cultural, que a classe operária não existe mais, que agora é a luta contra as opressões, que não haveria mais luta de classes, etc. Mas o caminho da história, ele continua. A história é impossível de ser freada. E nós temos agora que o capitalismo se encontra em direção a um grande colapso capitalista mundial e que isso vai colocar de novo em movimento a classe operária mundial, que ela foi o movimento da classe operária dos anos 80, que acontece a partir da crise mundial de 1974, na grande parte do mundo, pelo menos ocidental, ele foi freado por meio das chamadas políticas neoliberais, quando o imperialismo predominante, imperialismo norte-americano e britânico principalmente, também europeu, movimentam plantas industriais
para a China, que na época contava com zonas de baixos impostos, sendo zonas econômicas especiais, onde os operários chineses trabalhavam ganhando $30 por mês. Essa situação não existe mais, a crise é brutal e o desenvolvimento da crise capitalista rumo a um novo colapso está mais exacerbada do que nunca. E esse fato irá colocar novamente em pé a classe operária mundial, o que colocará, dado a gravidade da crise, a necessidade para a própria classe operária da construção de partidos operários revolucionários de massas. Obviamente, a burguesia também joga e ela, por esse motivo, está colocando em pé o fascismo, as ditaduras militares, de maneira aberta e de maneira camuflada também. Com isso, nós concluímos a exposição desse pequeno texto e, para quem estiver seguindo essa série de vídeos, deixamos, em relação a esse texto, as seguintes perguntas. Pergunta número 1. Quais são os componentes principais do marxismo? Pergunta 2. Por que há uma brutal campanha de todos os setores da burguesia, que incluem a esquerda pequeno-burguesa, contra o marxismo como socialismo científico, contra as suas teses principais? 3. O que é o materialismo dialético e o que é o materialismo histórico? 4. Qual é a importância do livro de Marx, O Capital, e a partir de quais correntes econômicas ele vai ser desenvolvido? E quinta pergunta, como se produz a evolução do socialismo utópico ao socialismo científico? Nós iremos fazer outros vídeos dando sequência a esse curso básico de marxismo. Muito obrigado a todos pela audiência.